a presença do Senhor aqui nesta noite. Nós percebemos que Deus está conosco aqui nesta noite. Nós percebemos que há algo de Deus aqui nesta noite para ser feito. Mas é preciso que nós também nos colocamos na presença dEle. É preciso que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer nesta noite. Eu creio que, se nós crermos nesta noite, Deus vai abrir o céu nesta noite, neste lugar. Eu gostaria de deixar um versículo aqui que está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, irmão: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, ao qual será o nome de João. Eu estava meditando, irmão, nesse versículo, e a palavra de Deus nos diz, que há muitos anos atrás, antes do nascimento de Jesus, existia um casal, e este casal era cristão, que era Zacarias, e tinha sua esposa pelo nome Isabel. E a palavra de Deus nos diz que Isabel era estéril, ela não poderia ter filho. E a palavra de Deus também nos diz que ele já era avançado em idade, ou seja, dificilmente eles não poderiam ter filho por dois motivos: um porque era estéril, e o outro porque ele já estava em idade avançada. Era praticamente impossível de realizar esse sonho. Mas a palavra de Deus diz que eles eram justos diante do Senhor. Ou seja, mesmo diante dessas dificuldades, eles permaneciam fiéis na presença do Senhor. Eu creio que aqui, irmão, é um dos objetivos de Deus se manifestar na nossa vida. É através da fidelidade com Ele. E a palavra de Deus começa dizendo que Zacarias, ele era sacerdote. E a palavra de Deus diz que um certo dia coube a Zacarias, o dever de fazer o trabalho de sacerdote no templo. Coube a ele. Ou seja, ele foi sorteado a fazer aquele trabalho naquele dia. Se nós analisarmos, muitos cultos eram feitos ali no templo, muitos trabalhos eram feitos. E já existia praticamente 400 anos que Deus não falava com o povo naquela época. Ou seja, não parecia anjo, não parecia profeta, as pessoas iam para o culto e voltavam do mesmo jeito, mas acontece que naquele dia foi diferente. Naquele dia, Deus quis mudar o rumo daquele lugar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando. Vocês podem estar vindo aqui um dia, já um ano, alguns meses, e nada tem acontecido. Mas eu creio que nesta noite vai ser diferente. Se você crê, Deus vai fazer algo diferente nesta noite. Aquilo que parecia ser impossível, Deus vai fazer possível. Porque o Deus que eu sigo é o mesmo Deus que fez o milagre na vida de Zacarias e Isabel. A palavra de Deus diz que Zacarias, quando ele está fazendo um serviço dentro do templo, quando ele está começando a trabalhar, a fazer um serviço ali, a palavra de Deus diz que de repente quando ele olha, ele vê um anjo. Ou seja, há 400 anos Deus não falava. E ali agora ele vê um anjo e já percebeu que seria algo diferente naquele dia. E a palavra de Deus diz que quando ele vê o anjo próximo ao altar, por existir mais de 400 anos, ele fica trêmulo, porque aquilo já não era mais uma coisa normal. Ele teve medo, ele teve temor. Mas o anjo falou: Zacarias, não tema, porque eu vim da parte do Senhor para lhe dizer que a tua oração foi ouvida e que a tua esposa dará um filho, e ele alegrará muito nesta terra. Só que Zacarias, irmão, o que acontece? Ele colocou dentro de si, ele duvidou
duvidou, ele falou, mas como que isso vai acontecer? Como é que eu saberia se isso é verdade? Você sabe o que Deus está dizendo? Você sabe o que acontece muitas vezes conosco, irmão? Às vezes nós pedimos algo a Deus. Aí, quando Deus às vezes dá algo muito maior do que nós pedimos, nós não acreditamos. Aí nós falamos, como é que isso vai acontecer comigo? Não tem como. Aí sabe o que acontece? Às vezes nós perdemos a bênção. Zacarias aqui praticamente ele quase perde a bênção. Ele só não perdeu porque pela misericórdia de Deus. Mas aqui aconteceu algo com ele. O anjo falou, Zacarias, porque tu duvidaste, ficarás mudo. Olha a consequência, irmão. Olha a consequência como nós não ouvimos a voz de Deus. Olha às vezes como nós sofremos por não ouvir a voz de Deus. Às vezes nós pedimos, Deus nos abençoe, nós não acreditamos. Irmão, então Zacarias ele passa a ficar mudo naquele momento. Assim como aconteceu com outras pessoas. Eu me lembro que também lá em Gênesis, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, muda o nome da sua esposa, ela não será mais Saraí, vai ser a Sara, porque ela será a mãe das nações. Abraão chega e começa a dizer por dentro dele, como que isso vai acontecer? Eu já tenho 100 anos, a minha esposa já tem 90 anos, isso praticamente seria impossível. E ele começa a dizer, Senhor, que o Senhor vai abençoar Ismael, para que isso aconteça. Mas Deus fala, Abraão, vai ser através do teu filho, Isaque, que aí há de nascer, porque dele eu irei fazer a aliança, através dele. Porque acontece que muitas vezes nós não acreditamos. O anjo do Senhor às vezes chega para dar a nossa bênção, e nós não acreditamos, irmão. Mas sabe o que nós temos que fazer? Temos que pegar o exemplo de Jacó. Porque quando Jacó chegou, quando Jacó viu o anjo e percebeu que o anjo estava ali, o que Jacó fez? Ele segurou o anjo e falou, ei, me dá a minha bênção! Não sai daqui se não receber a minha bênção! Irmão, é isso que nós temos que fazer. É pegar a bênção, pegar a bênção, pegar a bênção. Por mais que às vezes o anjo quer sair, segura ele, não deixa ele ir, se segura ele, passa a bênção. Não perde nesta noite. Foi entoado o louvor nesta noite aqui, que Deus vai fazer grandes coisas. Irmão, como às vezes nós perdemos, irmão, de receber algo, irmão, porque às vezes nós não acreditamos. E a palavra de Deus diz que chegou um certo tempo, Isabel, ela começou a levar a criança dentro de si, dentro do seu ventre. E a palavra de Deus começa a dizer que um certo dia, uma jovem, sua prima, vai visitar ela também, vai visitar. E já Isabel e Maria também, já com Jesus no seu ventre, porque o mesmo anjo já aparecera para ela também. E a palavra de Deus diz que quando Maria chega a Isabel, ela saúda, ela cumprimenta com a paz do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando ela cumprimenta, Isabel ela começa a sentir a presença de Deus ali. E ela começa a falar, ei, bem-aventurada és tu. Bem-aventurado é este menino que está no teu ventre. Por quando tu me saudou, eu senti a presença. Esta criancinha dentro de mim, ele soltou. Eu pude pegar isso e cumprir a palavra do anjo que diz, este menino, Zacarias, ainda no ventre da mãe dele, ele já será cheio do Espírito Santo. Isso cumpriu, irmão. Eu creio que é de Zacarias, dentro do ventre, ele foi batizado com o Espírito Santo, porque ali Isabel falou, a criancinha dentro de mim, ele soltou aqui dentro, ele pulou. E quem salta, quem pula, quem está cheio do Espírito de Deus, irmão. É quem está cheio do Espírito de Deus que salta. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão, uma coisa eu tenho percebido, que infelizmente nos últimos dias, muitas pessoas, nós crentes, às vezes nós temos vergonha, às vezes, de saudar o irmão com a paz do Senhor. Tem gente que fala, isso já é antepassado, isso já está batido. Negócio de saudar, não, hoje é boa noite, é bom dia, é oi. Irmão, é bíblico isso, Jesus falou, irmão. Quando vê alguém que é digno de paz, saudar com a paz.
sabe o que Deus faz quando nós faltamos um irmão com a paz do Senhor? Eu vou abrir um parênteses aqui, vou contar um pequeno testemunho, exemplo. Uma certa vez Deus me deu um sonho. E eu estava caminhando, pastor, assim. De repente eu vi 3 homens na rua. 3 homens tudo arrumados, de terno, gravata, com a Bíblia na mão. E um deles me saudou com a paz. A paz do Senhor, irmão. E eu olhei para ele e falei, a paz do Senhor. Quando eu falei a paz do Senhor, parece que o mover de Deus agiu naquele lugar. Eu comecei a sentir uma presença de Deus aqui, irmão. E de repente, como se eu saísse dali e já estivesse em outro lugar. Era um lugar mais ou menos como esse aqui, um templo assim. Só que é engraçado que no templo, as cadeiras eram tudo assim. O templo era igual a esse. Mas engraçado que não eram pessoas que estavam no templo. O que estava no templo eram as plantas, era tudo planta. Só tinha eu ali de humano. Eu não estava entendendo muito bem. Mas as coisas de Deus, às vezes, não é para a gente entender. E estava tudo sentadinho ali. E é engraçado que as plantas, elas se moviam para lá e para cá. Quando elas se moviam para lá, elas iam tudo juntinho, na mesma sintonia. E depois vinha para cá, tudo juntinho. E acontece que quando elas faziam esse movimento assim, saía um som. E quando elas faziam outro movimento, saía outro som. Quando elas faziam para lá e para cá, juntava o som. O som era uma coisa mais linda que tinha. Eu nunca ouvi na minha vida uma música tão bonita. Uma melodia tão linda, mas na mesma sintonia. Eu creio que o Espírito Santo que estava ali regendo. Irmão, a presença de Deus era real naquele lugar, irmão. A presença de Deus caía, era muito lindo. Quanto mais as fontes balançavam, mais a música tocava, e mais Deus derramava o poder dele naquele lugar. Era muito grande. E eu ficava ali olhando, e as coisinhas para lá e para cá, e a música tocando, e Deus derramando o poder ali, irmão. Eita glória, e eu quero dizer o que eu quero dizer, porque às vezes nós venhamos para a casa do Senhor e às vezes temos vergonha de abrir a nossa boca, temos vergonha de cantar, às vezes em outro lugar nós cantamos, nós falamos, mas na casa do Senhor nós ficamos com a boca fechada. Deus não está procurando quem canta bem, Deus não está procurando quem fez aula de canto. Você sabe o que Deus está procurando, irmão? Pessoas igualzinho que ela falou, que o adore em espírito e em verdade. É isso que Deus quer, porque quando a pessoa está adorando em espírito e verdade, Deus derrama o Espírito, Deus derrama a unção, o culto passa a ser diferente, nós vemos o poder de Deus, nós vemos o agir de Deus naquele lugar. Ei, aquele que não sentia a presença passa a sentir, aquele que não falava em língua passa a falar, porque Deus começa a agir, Deus começa a manifestar. Eita glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. E a palavra de Deus nos diz, que o tempo foi passando e aquele menino ele nasce. E a palavra de Deus diz que João nasce. E quando João nasce, haveria uma dúvida qual seria o nome dele. Aleluia. Um falava, o nome dele vai ser isso, vai ser aquilo. E a sua mãe Isabel falava, não, o nome dele vai ser João. E as pessoas falavam, mas como que vai ser João? Você não tem ninguém com o nome de João na tua família. Irmão, o que Deus está nos dizendo hoje é porque às vezes Ele escolhe, Ele separa a pessoa. Às vezes as pessoas não entendem. Falar, aquele menino é diferente. Aquela menina é diferente, é porque Deus está separando para isso. A família de João não tinha ninguém com aquele nome, mas Deus queria fazer ele uma pessoa diferente. Ele seria diferente naquele lugar. E de repente, quando então eu falei, eu pergunto o seu pai a Zacarias, mas Zacarias ainda estava mudo. Aleluia. Zacarias então pega uma prancheta e começa a escrever, e ali escreve João. E as pessoas começam a ficar admiradas ali. E sabe que uma coisa aqui que me chama a atenção é porque Maria, Isabel, no caso Isabel e Zacarias, eles estavam na mesma sintonia. Significa que eles estavam no mesmo espírito. O pastor hoje pela manhã falou que o espírito, eles testificam com o outro. Quando é do mesmo espírito, eles se testificam. E Isabel e Zacarias tinham o mesmo espírito, que é o Espírito de Deus. Por isso que eles estavam testificando, os dois, que o nome seria João. Você sabe o que acontece às vezes, que a pessoa, às vezes, eles passam por momentos difíceis, porque às vezes um quer uma coisa e outro quer outra.
não estão na mesma sintonia. Às vezes um está da igreja, quer arrumar um marido que não é cristão. Às vezes o marido quer arrumar uma esposa que não é cristã. Aí não está no mesmo espírito, irmão, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Mas quando você pega na mesma sintonia, com o mesmo espírito, ei, Deus te faz presente. Deus derrama algo ali, algo novo acontece, irmão. E a palavra de Deus diz que aquele menino ele começa a crescer e que Deus era com ele. Mas acontece que faz um ano, faz 5 anos, ele faz 10 anos, ele faz 15 anos e nada começa a acontecer. Às vezes aquelas pessoas começam a dizer, ei, não falaram que ele seria isso, que ele seria aquilo? Ei, não falaram que Deus profetizou que ele seria isso? Quantas vezes acontece isso no nosso meio, irmão? Às vezes falam que seu filho e sua filha vai ser, uma cantora, uma ministra, que seu filho vai ser um pregador, vai ser um profeta. O tempo vai passando e nada vai acontecendo. Aí as pessoas começam a desanimar, não falaram isso? Não falaram que seu filho ia ser isso? Não falaram que seu filho ia se converter onde ele está? Falaram que o seu filho ia ser um pastor, onde ele está lá nas drogas, onde ele está no bar bebendo. Não é isso que às vezes acontece? Era isso que estava acontecendo na vida de João. Deu 20 anos e nada de João aparecer. Deu 25 anos e nada. As pessoas estavam perguntando, ei, eu acho que o pai dele já estava meio caduco. Não viu anjo coisa nenhuma, não. Não aconteceu nada. Isso era da mente dele. Oh, glória a Deus. Irmão. É isso que às vezes acontece. As pessoas às vezes entram para poder desanimar, para poder tirar a nossa fé. Às vezes mesmo Deus falando conosco. Às vezes a pessoa fala tantas coisas que nós acabamos acreditando naquilo que Deus falou. Às vezes o tempo passa, às vezes a gente acha que não vai acontecer mais, mas a palavra de Deus diz que quando João já estava beirando seus 30 anos, ele começou já a aparecer no deserto, pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Imagina se João estivesse pregando hoje, irmão, como seria a pregação dele. Ei, você que está, vem para casa do Senhor de qualquer jeito. É isso que ele ia falar. Arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Se Jesus voltar, você vai ficar. A pregação dele seria assim. Ei, você que não obedece sua esposa, você que às vezes maltrata sua esposa, arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Se Jesus voltar hoje, você fica. Ei, esposa, você que não concorda com seu esposo, arrependa-se, porque se Jesus vier hoje, você vai ficar. Os filhos que não obedecem os pais, arrependam-se, porque se Jesus vier hoje, você fica. A pregação dele seria mais ou menos isso. Ei, para de brincar com as coisas de Deus, para de ser crente de qualquer jeito, porque se você continuar assim, não vai para o céu, não vai subir. Não vai. Então arrependa-se. Toma uma postura de crente. E no caso de verdade, anda como crente. Se mexe como crente, fala como crente. O crente, a pregação dele seria mais ou menos isso. Chega de brincar de ser crente. O tempo é diferente. Já vivemos nos últimos tempos, nos últimos momentos, irmão. Não é mais momento de ficar brincando de ser crente, não. Acabou o momento. Arrependei-se, porque é chegado o reino dos céus, irmão. E a palavra de Deus diz que as pessoas iam para poder ver João pregar. João pregava no deserto. Se nós formos analisar, ninguém quer ir para o deserto. Ninguém quer ficar no deserto. Mas nesse caso era diferente, as pessoas saírem da sua casa para ir para o deserto. Por quê? Para poder ver a pregação de João. Porque sabia que Deus estava com João. As pessoas não iam por tempo, porque naquela época Deus não estava no tempo. Mas a pessoa ia para o deserto, porque mesmo o deserto seria ruim. Ele sabia que Deus podia fazer algo lá, porque Deus estava com João ali. Deus estava se manifestando através da vida de João, irmão. Você sabe que às vezes o que eu fico pensando, às vezes a pessoa pode até morar numa grande casa, uma casa muito boa,
Mas se Deus não tiver lá, não adianta de nada. Você tem, sabe o que acontece? Às vezes você está numa casa humilde, mas Deus está ali, você tem a presença de Deus. Isso que é importante, irmão. Você sente paz. Às vezes a gente chega de uma casa, às vezes, meio humilde, simples, mas aconchegante. Às vezes a gente não tem nem vontade de sair. Parece que o tempo passa tão rápido quando a gente está ali, que a gente querer ficar mais. Mas é porque tem a presença de Deus. E aonde tem a presença de Deus, dá vontade de ficar, irmão. E dá vontade de sair, irmão. Ah, irmão, que nós possamos pedir a Deus que se faça presente em nossos lares. Que nós possamos pedir a Deus isso, irmão. E João pregava ali, irmão. Arrependei-vos. Eu muitos pensavam que ele seria o Messias, mas ele falou: eu não sou o Messias. Porque ainda há de vir um atrás de mim, depois de mim, que eu não sou digno nem de amarrar as correias das suas sandálias. Eu hoje vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João começou a clamar, a falar isso, a pregar isso, irmão. Nós sabemos que fogo é uma coisa muito forte, o fogo é uma coisa que está destruindo tudo. Quem já fez, às vezes, um curso de combate a incêndio, sabe como é que faz para poder apagar o fogo, a dificuldade que tem, pela força que o fogo tem. O fogo, ele é praticamente composto de 3 elementos. O fogo é composto de oxigênio, ele é composto da temperatura que tem que estar quente, e o fogo também é composto do combustível. Para ter fogo tem que ter esses 3 elementos. Se não tiver, não tem fogo. O fogo pode estar pegando do jeito que for. Se você tirar um dele, o fogo apaga. Você sabe o que Deus está dizendo? O crente, para ter a presença de Deus, tem que ter os 3 elementos também. Tem que ter o Pai, tem que ter o Filho e tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver, não tem fogo. Se não tiver, não tem presença de Deus. Esse crente tem que ter os 3 elementos. Tem que ter o Pai, tem que ter o Filho e o Espírito Santo. Senão não tem presença de Deus. Senão o milagre não acontece. Senão o anjo não aparece para trazer. Tem que ter os 3, hein? Se não tiver, não adianta. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E a palavra de Deus começa a dizer, irmão, que João começa a pregar. Tem que um certo tempo João pregar a verdade, porque crente prega a verdade. A palavra de Deus diz que João, ele é levado ao cárcere. E quando chega ali, João começa, no caso ali, a se decepcionar por estar naquele lugar. A frustração começa a bater João. Às vezes é isso que acontece, às vezes, no meio do cristão. Nós venhamos à casa do Senhor, sentimos a presença, vemos às vezes o milagre, mas às vezes o dia mau chega e nós deixamos a frustração abater. A depressão começa a chegar. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com João. Porque ele já não acreditava mais que Jesus era o Messias. Como é que pode? Ele sentiu a presença de Jesus ainda no ventre. Ele batiza Jesus, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, Deus fala naquele momento, ele ouve a voz do Senhor, e quando chega o dia mau, ele já não está acreditando mais. Ele já está praticamente querendo jogar a toalha. Irmãos, às vezes o que acontece? Eu falo isso porque eu sei que às vezes acontece isso. Muitas vezes eu quero jogar a toalha. Se eu falar aquilo que aconteceu isso comigo, eu estaria mentindo. Um certo momento, eu andando ali pelo centro, num desses dias mau na minha vida, eu andando pelo centro ali, e comecei a falar com Deus: Senhor, Tu és grande mesmo, então por que isso comigo? Por que isso? Tu és grande mesmo, Senhor? Naquele mesmo momento Deus me respondeu: Ei, que isso está falando, rapaz? Olha para a sua mão. E quando eu olhei para a minha mão, ele falou: O que tem na sua mão? Eu falei: Tem uma aliança, Senhor. Então olha para o céu. Irmão, o campo está cheio de prédio. Os prédios parece que sumiu tudinho. Eu só vi um arco-íris. É um arco-íris grandão. O arco-íris ia de um lado ao outro.
E ele falou: o que você está vendo? Eu falei: estou vendo um arco-íris. E qual o tamanho dele? Eu falei: não tem como ver, Senhor. Alguém pega de uma ponta, vai até a outra. Mas só dá para ver isso. Então, assim como você usa essa aliança na sua mão, o arco-íris é a aliança que eu fiz com o meu povo. E eu também uso esse arco-íris com o meu dedo. Agora, se você não consegue ver o tamanho da aliança que eu uso no meu dedo, como é que você quer saber do meu tamanho? Como é que você quer saber do meu tamanho se você não consegue ver o tamanho da aliança do meu dedo? Irmão, Deus responde o que eu fiz. Eu tive que pedir perdão a Ele. Abaixar a cabeça e ficar quieto. Por quê? Porque às vezes nós, irmãos, nos confrontamos com nós mesmos. Achamos que nós não somos capazes. Às vezes achamos que Deus não está conosco. Foi isso que está acontecendo com João. João, ele chega ali e manda os discípulos a falar a Jesus, a perguntar. Pergunte se é Ele mesmo. Ou se devemos esperar outro. Olha só, depois de tudo que João viu e ouviu. Aí o que acontece? Jesus chega e fala: fala para João que no meu nome, o coxo anda, o cego vê, os mortos ressuscitam. Fala para ele que no meu nome há poder, que eu sou verdadeiramente o Filho do Cristo, que eu não sou aquele que há de vir sobre essa terra. Fala para ele. É isso que Jesus está falando para nós nesta noite, irmão. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E porque muitas vezes nós não cremos, nós achamos porque nós não recebemos, Deus não está conosco. Às vezes nós não acreditamos mais na palavra. Será que isso é verdade mesmo? Não é assim que às vezes acontece? Não, eu acho que isso não é verdade não, porque até hoje não aconteceu nada. Será que a palavra é verdade mesmo? Às vezes não é isso que acontece conosco, mas Jesus, a gente fala: Ei, no meu nome tem poder para acontecer as coisas, milagres. Porque precisamos, o problema não está na palavra, não está em nós, irmão. Porque às vezes nossa fé tem sido pequena o suficiente para não crer nas maravilhas de Deus. O problema está em nós, não está em Deus, não está na palavra, não é mesmo, Deus é o mesmo. O que tem que acontecer é que nós temos que crer mais, nós temos que praticar mais a palavra de Deus, nós temos que usar mais da nossa fé para receber as coisas, irmão. É isso que tem que acontecer. Eu me lembro de uma certa vez, né? Eu vou falar um pouco de milagre aqui, porque uma certa vez, o que acontece, um conhecido meu, da minha família, ele é esposo da minha prima, ele trabalhava embarcado. E uma certa vez ele caiu de uma altura muito, muito alta mesmo, que ele estava trabalhando. E quando ele caiu, ele praticamente caiu desacordado. Ele estava praticamente morto, só vegetando. E correram com ele levaram para o hospital de Macaé. E a minha prima, né, a esposa dele, pediu a irmã Vilma para poder que fosse lá, né, que ela estava se sentindo sozinha, abatida. E a irmã Vilma foi até aquele hospital. E eu, de repente, na noite, né, no dia que aconteceu isso, à noite no caso, Deus me deu um sonho. E Deus me mostrou um lugar, tipo um templo assim. E eu vi a irmã Vilma sentada numa cadeira e aquele rapaz no colo dela, todo mole, não tinha força para nada, ele estava praticamente vegetando. E Deus me mostrou aquilo ali. Mas de repente foi como se o telhado daquele templo se abrisse. Eu pude contemplar o céu, e do céu aparecia uma mão, e aquela mão, ela descia, jogava um raio de fogo para baixo daquele lugar. E aquele raio atingiu aquele lugar de onde estava a irmã Vilma com aquele homem que estava doente. E quando eu acordei já sabendo, dentro de mim tinha algo dizendo que Deus tinha mudado aquele quadro. E eu tentei ligar para as pessoas lá do hospital, né, a minha prima, a irmã Vilma, para poder ter notícia, e eu não consegui falar com eles. Aí meus avós ainda eram vivos, eu fui até a casa dos meus avós conversar com eles, expliquei o sonho, e ali eles se alegraram, e todos nós começamos a tentar ligar e nada de conseguir falar. E quando foi mais ou menos meio-dia, eles ligaram para a gente. E a gente procurando saber o que aconteceu, como é que está ele, como é que está a situação.
Aí minha prima falou, não, que a gente estava agindo um negócio aqui, e por isso que a gente não estava atendendo. Aí veio aquela preocupação. Agindo, será que aconteceu alguma coisa? Agindo com os papéis? Eu logo estava pensando que, né, que ele já tinha partido. Mas ela falou, não é isso não. Eu estava agindo, é o quarto dele. Porque ele já acordou, já saiu do coma, já está falando, já está comendo, e o médico já mandou ele para o quarto. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É o Deus que faz milagre. Nós precisamos crer, irmão. Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, irmão. É só a gente crer. O que acontece? Eu estava pensando hoje ainda que nesse lado da minha vida toda eu fui cristão. Um certo momento, né, por mais que eu fui criado na presença do Senhor, mas em certo momento eu passei a andar dos dois lados. Eu vinha para a igreja, mas também eu ia para as festas, que não era de Deus. Mas eu vi que aquilo não era para mim e voltei para a casa do Senhor. Mas acontece que o mundo, o inimigo, ele é tão sujo que ele tenta colocar as coisas na nossa mente para poder voltar. E às vezes eu não entendia, eu estava vindo na casa do Senhor, queria continuar na casa do Senhor, mas às vezes eu sonhava que eu estava no mundo. Eu falei, não pode. Não pode, eu não quero saber de mundo, eu quero saber de Deus. E aquilo não estava comigo. O mundo parece que me chamava. Mas eu falei, eu não quero o mundo, eu quero a Deus. E um certo dia, irmão, você sabe o que eu fiz? Eu dei um versículo que está lá em João. Eu falei, Jesus, a tua palavra diz lá em João, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 37, por aí. Jesus falou, Jesus, que aquele que vai até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançará ele fora. Eu fui até o Senhor, então não me lança fora da tua presença. Que eu possa continuar nos teus caminhos. Eu quero saber da tua casa. Eu quero saber do teu caminho, Senhor. E daquele dia em diante, irmão, nunca mais eu tive prazer de nada no mundo. Nunca mais eu quis saber de nada. Ei, se tem alguém aqui que não consegue ficar na igreja. Ei, que não consegue permanecer firme e fiel. Ei, chama Jesus. Fala com ele, porque ele falou que aquele que vem até ele não lança fora. Aquele que vem até ele não lança, ele permanece com ele, porque ele falou que ele não veio para mudar o mundo, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que aqueles que o Pai deu a ele não se percam, mas ressuscitam no último dia. É essa a vontade do Pai. Se tem alguém aqui que quer ser crente, mas não tem força, pastor, eu vou pedir que nós venhamos orar com essa pessoa, se quiser vir aqui à frente, mas nós vamos orar de acordo com a palavra de Deus que está lá em João, que diz, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu queria pedir aos irmãos aqui, se ela pode cantar um louvor, e caso aqueles que quer mudar, que quer ter a vida transformada, que quer ser crente de verdade, vem aqui na frente que nós vamos orar com os irmãos, assim como Deus fez comigo. Deus vai fazer também nesta noite. Mas é para quem quer ter a vida transformada. Se você quer continuar sendo do mesmo jeito, você fica no banco. Pode ficar no banco, porque se você quer continuar do mesmo jeito. Mas se você quer ter a vida transformada, vem aqui nesta noite que nós vamos orar com os irmãos. Através desse versículo aqui, nós vamos falar com Deus. E Deus vai transformar a sua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Hoje à noite, só vem quem quer ser transformado. Desde quando me levou, você não vai ter mais desculpa de falar porque você não é crente. até eu me levar. Hoje é hoje. Eu Não cantarei. se quiser mudar hoje. Esse é o todo tempo.
ninguém aqui hoje, eu vou passar a oportunidade do pastor. O que Deus tinha que fazer foi feito. Como disse, depende de nós para mudar a nossa vida. Depende de nós. Não é de Deus, é de nós. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, convido aqui o presbítero Fernando Carvalho.